É pouco falar que é tudo, mas é tudo. Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor, é a minha vida, é a razão da minha existência. Jesus é aquele que me achou, que me amou quando ninguém amou, que encontrou a minha miséria, que me amou quando eu menos merecia. Faltaria muitos atributos para dizer, mas Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. A minha vida foi transformada pelo perdão. Pelo perdão que eu dei à minha mãe, de modo especial. Aos 16 anos, quando, numa discussão, eu descobri que eu tinha sido fruto de um estupro. E por conta desde que eu me entendo por gente, até os 16 anos, minha mãe sempre me tratou muito mal, sempre tive dificuldade de relacionamento com ela. Mas quando veio essa revelação, naquele dia, eu tinha 16 anos na época, hoje eu tenho 52. Naquele dia, Deus me virou do avesso. E a vida inteira eu achei que eu procurava Jesus. Mas na verdade era sempre Ele que me procurava, não é sempre Ele que foi ao meu encontro. E uma das grandes graças que Nosso Senhor me ensinou foi a perdoar. Tanto que o perdão que eu dei à da minha mãe, a salvou. Porque até então ela não conhecia Jesus, ela não era assídua na fé. E a partir daí minha mãe iniciou um processo muito bonito de conversão. E morreu, já há 10 anos. Morreu conhecendo o Senhor. Então, uma das grandes lições que Deus me deu, aliás, talvez a maior delas, foi me ensinar a perdoar. É algo muito particular, porque a minha vida sempre foi permeada muito pela paixão do Senhor, pela cruz. Tanto que o meu nome de consagrado é a irmã Ana da Cruz. Eu fui batizada numa igreja dedicada a Nossa Senhora, também com a cruz. Eu nasci numa sexta-feira santa, né? Então também é cruz. E a minha experiência de batismo no Espírito Santo foi numa sexta-feira santa. Então é algo muito particular, assim. Eu estava sozinha e naquela época, isso há muito tempo, uns 30 e tantos anos atrás, não se ouvia ainda muito essa coisa de experiência carismática, mas eu acho que eu nasci carismática. Eu acho que quando eu nasci eu não chorei, eu dei um glória, assim. Porque né, minha vida, minha espiritualidade sempre foi muito assim. E na sexta-feira santa, eu não tinha experiência de dons e nada, mas eu gostava de rezar. Então, como a gente sabe, né, que na Igreja Católica se tira o Santíssimo Sacramento do altar, né, no sacrário na sexta-feira santa, e se põe numa capela à parte. E eu estava nessa capela sozinha, e eu gosto muito de cantar, e eu comecei a cantar louvor a Deus, assim. E de repente, o Espírito Santo me visitou e eu fui batizada no Espírito Santo ali, diante do Santíssimo Sacramento, numa sexta-feira santa. E não vou dizer que mudou, mas passou a fazer muito sentido. Todas as coisas que eu tinha vivido, as dores, as lutas, os problemas que eu tinha vivido na minha adolescência, ainda na juventude. Então foi uma experiência muito bonita e muito particular, porque não teve alguém que pôs a mão na minha cabeça, que orou por mim. Eu participei já da Renovação Carismática há mais de 40 anos, nunca fiz encontro com minha experiência, né? A minha experiência foi muito genuína, foi com Jesus, foi a minha experiência de batismo no Espírito Santo, foi diante do Santíssimo Sacramento numa sexta-feira santa. Né? A minha experiência com o dom de línguas e de lá para cá, e desde então, né, eu sirvo a Deus dentro desse movimento, dentro dessa espiritualidade. E o Espírito Santo é o meu amigo. É alguém que anda comigo aqui no meio das panelas, que conversa comigo, que me inspira, que me ajuda, é o meu amigo. Posso dizer isso assim até com uma certa alegria, mas o Espírito Santo hoje é uma pessoa, ele é uma pessoa e é o meu amigo. É o que imprime o caráter, a minha personalidade todos os dias. Foram muitos, mas Deus estava em todos. Eu acredito nisso, não porque eu tenha sentido a presença dele naqueles momentos. Por exemplo, foram 3 estupros, foram relacionamentos muito abusivos, relacionamento com a minha mãe muito difícil, casamento mais difícil ainda. Então tiveram muitos momentos difíceis, mas eu sei que Jesus estava presente em todos eles.
E hoje, mais do que nunca, eu tenho essa certeza de que, mesmo diante de tudo que eu vivi desde muito nova, né, de muito criança, até o dia de hoje, eu achava que era eu que procurava Jesus, mas na verdade era sempre Ele indo me buscar. E a prova disso é eu estar aqui hoje, né, restaurada, com uma vida restaurada, mas foram momentos muito difíceis. Mas os mais difíceis, eu acho que o mais difícil hoje é ter que revisitá-los, né? Ainda estou nesse processo de revisitar algumas coisas da minha história, mas é necessário revisitar, porque quando a gente revisita, a gente percebe que a gente nunca esteve sozinho. Jesus sempre esteve presente em todos eles, sem dúvida nenhuma. A gente tem momentos, né, de altos e baixos. O próprio Jesus, na sua humanidade, também teve, os profetas tiveram. Mas eu sou uma pessoa extremamente feliz, porque hoje quando eu faço uma leitura da minha vida, eu tenho absoluta certeza de que eu estou onde Deus queria que eu estivesse. E é onde eu gostaria de estar. Não tem como ser infeliz tendo Jesus como Senhor. Mas eu iria amar mais, ia perdoar mais, ia, sei lá, de repente tentar aproximar pessoas, né, de Jesus, falar do amor de Jesus enquanto tiver fôlego, porque é o que eu tenho tentado fazer nos anos da minha vida. Falar de Jesus, falar que Ele é o Senhor, aproveitar os últimos minutos da vida para aproximar as pessoas de Jesus. Acho que dá para fazer, né? Porque o que é humano é obrigatório, né? Aquilo que está dentro do nosso esforço, dentro da nossa capacidade, a gente precisa fazer. E a gente não pode esperar que os últimos momentos, porque na verdade nós estamos sempre nos últimos momentos da nossa vida, né? A gente tem sempre que viver isso, né? Santo Agostinho tem uma frase que diz, né? Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas não esqueça que tudo depende de Deus. Então a gente está sempre nessa expectativa, a gente vive na expectativa de que isso pode acontecer a qualquer momento. Então a gente não pode esperar ter essa certeza e uma data e uma hora, porque nem Jesus disse, né, que a gente não sabe o dia nem a hora. Então viver nessa expectativa da vinda do Senhor, de que hoje vai ser o meu último dia, pelo menos para mim, a vinda do Senhor para mim. Eu acho que todo cristão precisa viver dentro dessa expectativa de que hoje pode ser que seja o último dia.